No Grande Prêmio do Azerbaijão, Lewis Hamilton conquistou uma honrosa quarta posição para a Mercedes. Mas quem esperava que ele fosse pular do carro todo animado se enganou. Na verdade, o heptacampeão quase não conseguiu nem descer do carro. Tamanha eram as dores nas costas deste piloto de 37 anos. Depois de tantas corridas, a gente já esperava que a Mercedes superasse um pouquinho esse problema dos kicks, conhecido como porpoising. Então, chegou uma hora que não dá mais para evitar. Nós precisamos falar sobre esse assunto e nada mais justo do que levar para o nosso lado técnico e engenheiro com Pedro Squarizi. Pedro, vamos começar do começo. Precisamos falar do proposing, mas precisamos falar o que é, como acontece, por que acontece e será que o Hamilton consegue terminar esse campeonato vivo? Bom, vamos lá. Os carros desse ano tiveram uma mudança considerável em como eles funcionam, como que eles geram pressão aerodinâmica. No ano passado, os carros eles geravam pressão aerodinâmica usando um efeito contrário ao que faz o avião voar, que é uma mistura ali de ângulo de ataque da asa com diferença entre as velocidades que o ar passa de um lado e do outro, do mesmo perfil. Esse ano, os carros mudaram para o conceito de tubo de Venturi, que é esse efeito solo que a gente está chamando. Então, o que acontece? Se a gente pegar um corte ali do carro, a entrada onde o ar tem o primeiro contato com o assoalho, ela acontece com uma área muito maior, é muito mais alto. Esse mesmo ar ele tem que passar numa área mais estreita, mais ali no centro do carro, e depois abre de novo para que esse ar possa sair. Nesse estreitamento que a gente tem no corte, nessa região, o ar ele tende a acelerar para que a mesma quantidade de ar que está entrando consiga sair atrás. Então a velocidade dele aumenta. No aumento dessa velocidade, a pressão aumenta e faz com que puxe o carro para baixo. Então ele puxa o carro para mais próximo do solo. O porpoising acontece quando o ar não tem mais espaço suficiente para passar. Então, nesse momento, a pressão aerodinâmica causada por esse efeito diminui, ou até podendo zerar se o carro tocar no chão, fazendo com que a suspensão jogue o carro de volta para cima. E a hora que a suspensão joga o carro de volta para cima, esse efeito volta a acontecer, puxando o carro para baixo, que pode chegar a colar de novo no chão e diminuindo a pressão aerodinâmica, faz a suspensão puxar o carro para cima. E o fato de a suspensão puxar o carro para cima, puxa o carro para baixo, e puxa o carro para cima, puxa o carro para baixo. E aí isso gera esse kick que a gente está falando. No Azerbaijão em específico, é uma pista que não é tão suave. Então, essa falta de suavidade está ativando o purposing antes do que numa outra pista que talvez tenha um asfalto mais liso. De maneira geral, é mais ou menos isso que está acontecendo aí com os carros e deu para ver claramente agora no Azerbaijão, principalmente com a Mercedes. E a gente levando em consideração que um carro de Fórmula 1, né, tá andando na casa dos 300 quilômetros por hora, nós, né, como telespectadores, com a câmera colocada ali em cima do Santo Antônio, né, como se falava, não percebemos o quanto aquele carro efetivamente chacoalha em condições normais. Agora você traz, além disso, ele chacoalhando por uma questão de aerodinâmica, é muito difícil para a vida dos pilotos. Inclusive, o próprio George Russell, né, que é um dos líderes, né, da Associação de Pilotos, está alegando que isso pode trazer problemas de saúde, né, até, quem sabe, danos neurológicos a longo prazo. Sim, acho que um ponto de atenção que está tendo foi medido essa corrida do Azerbaijão, na verdade, na classificação, esse número saiu antes da corrida, que o carro do Hamilton em específico estava medindo 6 vezes a gravidade em cada um dos kicks. Ou seja, só para você ter uma noção, se a gente falasse da pressão que está tendo só no pescoço, é o peso da sua cabeça vezes 6 no pescoço. Se pensar na lombar, é tudo que está acima da lombar vezes 6 o peso. A força que é. A gente tem que lembrar que, por mais que o Hamilton tenha 37 anos, eles treinam todo dia, eles são pessoas preparadas para estar ali pilotando esses carros que todo mundo que fala, mesmo pilotos que saem de estoque e vão fazer uma volta em um carro Fórmula, e ainda mais, um carro Fórmula 1 é muito bruto o carro. Ele é muito duro, ele tem a energia que ele transmite, o freio dele é absurdo. Então, esses pilotos já estão preparados para todas essas situações. E eles são as pessoas que estão reclamando da quantidade de esforço que está tendo na lombar dele, a tanto que um Hamilton, que fez corridas excepcionais, corridas super desgastantes em temperaturas absurdas, mal conseguia sair do carro aí no final. Né?
Não é só isso, né? Tem a questão dele ainda nos treinos livres falar que ele não estava conseguindo ver a linha de entrada dos boxes, porque até podia tomar uma punição por estar passando mais do que devia, porque tá chacoalhando tanto que a visão do Fórmula 1 já não é considerada uma visão boa. Agora, chacoalhando daquele jeito, tá complicado e até perigoso, não apenas para uma hérnia de disco, mas até para um acidente em pista, né? Porque eu achei, sinceramente, que a essa altura do campeonato a Mercedes teria resolvido o problema, mas não é um problema fácil de resolver. O que você tem para falar sobre isso? Dá para corrigir esse porpoising e o carro andar em linha reta? Corrigir em conceito é simples, é como eu falei. O problema é que está estreitando tanto a região onde o ar passa que não está passando ar, ou até tocando. O que você pode fazer? Levanta o carro e enrijece a suspensão. Só que isso causa, na verdade, tem até um terceiro ponto que é que você tire e deixe um pouco do ar passar pelos lados para que você tenha uma diminuição do quanto o ar passa lá e diminua a pressão aerodinâmica a ponto de não colar o carro no chão. O problema é que todas essas soluções elas levam em perda de performance em outros pontos. Por exemplo, uma suspensão mais dura deixa um carro muito mais difícil de dirigir, ele absorve menos as imperfeições da pista. Um carro mais alto ele tem problemas de performance em diversos outros pontos. Então, em teoria, resolver um problema não é das maiores dificuldades. O conceito é simples. A dificuldade que tem é resolver o problema sem perder a performance e ainda conseguir disputar um campeonato. Esse é o grande segredo. A Mercedes não tá numa condição de abrir mão de performance, pelo amor de Deus, né? Que olha, Hoje a Mercedes está numa posição de melhor do resto, né? Mas a gente tem que tirar chapéu, por exemplo, do Adrian Newey, que no início eles acabaram tendo esse problema, mas a Red Bull foi uma que resolveu de forma mais simples, mais rápida, né? Não dá para saber a maneira que eles resolveram, mas foi rápido de resolver. Eles não enfrentaram esse problema por tanto tempo. Então, até no Azerbaijão, eles têm um pouco do kick, mas você não vê tão expressivo quanto na Ferrari mesmo e na Mercedes. eu queria saber o que você acha nesse cenário do posicionamento da FIA. Como é que você está enxergando todo este complexo? Olha, eu entendo um pouco do que a FIA quis alcançar com essa mudança brusca de conceito de carro, para tentar ir um limite orçamentário, né? Então tentou trazer todo mundo para a folha em branco, né? O que a gente fala com a tela preta, que é para a gente desenhar do zero. Mas a gente tem que sempre se preocupar com a saúde dos pilotos, né? Não sei quem já assistiu, tem um documentário sobre o risco do futebol americano e o quanto a direção ali da NFL deixou correr e o impacto que isso causou nos jogadores. E eu acho que, lógico, a gente não está falando da mesma intensidade, o impacto que eles têm não é do mesmo nível. Mas eu acho que é sempre uma preocupação e cada vez mais a gente está se preocupando com a saúde dos atletas, né? E se pessoas que nem um Hamilton, um Russell estão tendo problemas, o Sainz reclamou também de coisa na Ferrari, eu acho que vale tentar buscar esse conceito de equilíbrio que eles estão buscando de uma maneira que tenta afetar o mínimo possível, porque, como a gente comentou agora, a Red Bull não está enfrentando isso. E se eles põem alguma coisa, por exemplo, uma suspensão ativa, e liberam um orçamento aí para ser desenvolvida, pode ter impactos para uma Red Bull onde vai piorar um carro ou vai trazer uma Ferrari mais próxima. E não é muito esse o conceito da categoria, né? Então, é uma situação muito delicada, mas eu não sei se é muito difícil como que a FIA pode controlar, mas eles têm que agir de alguma forma. Tem cabeças muito boas lá. Uma das soluções que poderia ser seguida poderia limitar a quantidade de kicks que tem por minuto ou por segundo ali, limitando aí, forçando as equipes a trazerem um certo conforto para os pilotos, né? É uma situação complicada. A FIA está numa posição difícil, que vai muito de encontro com o conceito que eles quiserem implementar, mas que soluções tem que só pensar e ver como equilibrar aí para todo mundo, para não bagunçar demais o caminho que está sendo seguido aí pelas equipes. Mas aí é uma coisa muito delicada, porque qualquer um movimento da FIA é uma alteração esportiva também, né? Como é que você vai sugerir algo ou então proibir algo? Você impõe que a Mercedes não quique tanto, mas os próprios pilotos, apesar de estarem sofrendo, não, mas a gente quer manter performance, todo mundo quer manter performance, né? Sim, o Hamilton fala, não, eu estou disposto a fazer isso, mas é uma situação muito complicada. A gente está falando aí, são 20 pilotos que, em teoria, aí tem 4 a 6 sofrendo mais com isso aí.
É difícil. Eu acho que ela não pode ficar omissa só. Ela tem que se posicionar e falar, ó, a gente propôs isso para as equipes não toparam, por exemplo. A gente propôs diminuir, limitar o kick permitido. Você acha que, por exemplo, esses kicks eles podem estar comprometendo até a questão do funcionamento dos carros? Porque nós estamos tendo tanto problema mecânico, né? As asas, o DRS do Verstappen, agora as duas Ferraris abandonaram, as duas Red Bull também já abandonaram na mesma corrida. Esse chacoalhar, às vezes, pode prejudicar em questão de funcionamento? Com certeza, existe um conceito na engenharia mecânica que é a fadiga, não é a intensidade do estresse que vai quebrar uma peça, mas sim a constância depende também um pouco da intensidade e a constância, né, a repetitividade desse estresse. Então, nesse sentido, pode ser muito da hidráulica, dos problemas hidráulicos que o Sainz enfrentou esse fim de semana, pode ter relação com isso. Acho que tem riscos para a Mercedes, tem risco de performance. Eu acho que não só a performance que o piloto não está encontrando, mas o carro já não está tão aderente ao solo, no sentido de conseguir dar o torque que precisa. Por exemplo, né, pode acontecer, ele está tocando no chão, que pode dar um atritozinho que está tirando um pouco de rendimento no fim de uma reta. Tem diversos pontos que são consequência disso, mas voltando à sua pergunta, sim, eu acho que a gente pode estar vendo problemas nos carros hoje que são consequências dos carros deles mesmos, né, estarem quicando em retas com tanta intensidade, com tanta frequência. Mas eu também quero saber a sua opinião, meu querido Bicudo. Tá na hora da FIA falar grosso e tentar diminuir as dores na lombar do Hamilton, controlar um pouquinho essa questão do proposing, ou é melhor deixar solto e vamos ver quem sobrevive até o fim do ano? Manda aí nos comentários que a gente quer saber tudo que passa pela cabeça de vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo.